Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A gente vai fazer hoje a palestra do Amor e Luz. A nossa casa aqui, ela faz o estudo online nas segundas-feiras, de 20 às 21 horas, toda segunda-feira. Na terça-feira a gente tem reunião de estudo mediúnico, aí a gente faz o estudo do livro A Gênesis, de 7h30, 19h30 às 20h30, de 20h30 às 21h30 a gente tem atendimento espiritual, o tratamento mediúnico para os trabalhadores da casa. E na quinta-feira, às 20 horas, de 20 às 21, a gente tem as palestras. Hoje a gente vai ouvir a Marion e ela vai trazer o tema sobre João Batista, o precursor de Jesus. Segunda-feira tem evangelização também, de 20 às 21 horas. Quem quiser trazer as crianças, vocês estão gostando muito. A gente também conta com uma biblioteca, quem tiver interesse em ler livro, tem bastante, um acervo bem grande na casa. Sejam muito bem-vindos. Vamos fechar os nossos olhos, em nome de Jesus, pedir a Ele que nos abençoe esta noite, que auxilie no nosso aprendizado. Eu vou ler um trechinho do livro Vida Feliz que eu esqueci. Bem, apresenta-te sempre bem quando te seja possível, sem um excesso de esmero, parecendo manequim ou descuidado, qual se fosse uma pessoa displicente. A roupa é feita para o homem e não este para viver em função daquela. As modas são caprichos de mercado para granjear recursos, estimulando a insensatez e a imaturidade das pessoas. O traje asseado, que proteja o corpo, embora ultrapassado, é mais importante do que o último figurino de exibição, muitas vezes ridículo. Não te atormentes em face da insignificante justificativa de não estares na moda, sempre de passagem. Que a nossa moda principal seja o aprendizado e a virtude de ser simples e feliz. Que Jesus possa abençoar nosso estudo dessa casa de paz, hoje, agora e sempre. Seja bem-vinda, Marion. Boa noite. Mais uma vez, obrigada pela confiança depositada na gente, né? E nos convidando para fazer a palestra para vocês. E como a gente já havia anunciado, né? O tema é sobre João Batista, o precursor de Jesus, né? E não é só um precursor porque ele anunciou Jesus, tem muito mais coisa aí na vida dele que a gente pode explorar para o aprendizado do Evangelho, um aprendizado mais profundo e também da doutrina espírita, né? Então vamos lá. João Batista, ele ficou conhecido e é conhecido até hoje pela profecia de Isaías, né? A voz que clama no deserto. Então a gente não tem como falar de João Batista sem nos inteirarmos do contexto histórico onde ele estava inserido. Todos nós temos, assim, pelo menos todos não, mas a grande maioria de nós temos uma ideia de João Batista que foi ideia que foi passada, né? De gerações para gerações, através de filmes e também pelo que está escrito nos evangelhos, né? Que ele era um homem assim que tinha uma aparência muito rude, os cabelos, né, deixavam crescer porque ele tinha feito votos de Nazireu, né? O cabelo ficava crescendo, a barba também não era cultivada e vestia-se com pele de camelo, então assim não tinha uma preocupação com a aparência, né? E era aquela pessoa assim bem positiva mesmo, ele chegava e não tinha meio termo para ele, né? Era assim, sim, não, não, era assim que ele se apresentava, né? Mas tinha muito, tudo isso tinha muito a ver, esse magnetismo que ele exalava, tinha muito a ver com o povo hebreu daquela época, porque João Batista foi o último dos grandes profetas, né? Depois dele, não apareceram outros profetas
dentre o povo hebreu, né? O povo judeu. Vão aparecer outras pessoas de expressão, como aparecem em todas as culturas, né? Em todas as culturas, em todos os países, Deus sempre está enviando missionários nas mais diversas áreas, né? Na área do conhecimento, na área das artes, na área da religiosidade e por aí vai, né? Então, mas esse ciclo de profetas é João Batista que vai finalizar esse ciclo dos grandes profetas do povo judeu. Então, quando ele está nascendo, né? Ele, Jesus, tem diferença aparentemente 6 meses, né? Ele era 6 meses, cerca de 6 meses mais velho que Jesus. Eles estão vivendo ali no Oriente Médio, né? Na região ali onde os judeus viviam. E quem estava dominando o mundo antigo naquela época era o Império Romano, né? E especificamente na época em que eles estavam ali convivendo, ele, Jesus, era o imperador Tibério, que a gente conhece também por ser um dos imperadores assim também mais cruéis que existiram, né, na época do Império Romano. Então, o rei Herodes era o rei que governava a Galileia, porque aquela região aonde Jesus, João Batista e os discípulos estavam, ela sendo dominada pelo Império Romano, o imperador não estaria ali em pessoa, né, para administrar todas aquelas terras, né? Ele contava, no caso ali, com alguns judeus, né, algumas pessoas nascidas ali dentro daquele povo, para que essas pessoas, sendo cúmplices, né, de certa forma, do governo dominante, estivessem ali para administrar aquele território. E o que significava administrar aquele território? Sempre o exército muito bem equipado dos romanos, né? Naquela época era o exército mais bem equipado e mais bem organizado que existia naquele tempo. O exército ali e os impostos que eram cobrados, né? Altos impostos que eram cobrados, e seriam esses representantes do imperador que ali estavam, que também seriam responsáveis pela cobrança daquele império e uma certa dominação também daquele povo, porque os que estavam ali conheciam muito mais a cultura do lugar do que um romano, não é mesmo? Então, o que acontecia? Havia a família dos Herodes, né? A gente sempre conhece muito a família dos Herodes, também nos filmes e na história do cristianismo, a gente sempre ouviu falar nesse nome Herodes. Então, Herodes é o nome de uma família que há muitas gerações estavam ali entre os hebreus. Eles não eram judeus realmente, né? Vamos dizer que eles eram semi-judeus. Por quê? Eles pertenciam a um outro tipo de povo que alguns séculos, né, vários séculos atrás, os judeus dominaram. E quando os judeus dominaram esse povo, que eram os idumeus, eles obrigaram esse povo a praticar a religião deles, o judaísmo. Então, era um povo assim que foi dominado pelos judeus, mas ainda não engoliram aquilo ali tudo. Então, o que aconteceu? Eles estavam muito mais ligados aos romanos do que realmente aos judeus, apesar de viverem ali naquela terra, né? Os romanos, percebendo isso, falaram, bom, nada melhor para dominar aqui, né, essa região, para a gente, prestando contas a gente, do que a família dos Herodes. Então, quando o rei Herodes o Grande, ele vai falecer, os seus 4 filhos ficaram administrando 4 partes ali, né, daquela região. Então, Herodes Antipas, ou alguns chamam Herodes Antipas, né, ele vai ficar com a Galileia, o irmão dele, o Filipe, com a Idumeia, e os outros 2 irmãos, cada um com uma região. Um dos irmãos dele, o Arquelau, ele era tão cruel, todo mundo dessa família Herodes eram pessoas extremamente cruéis, mas cruéis a tal ponto de que, assim,
eles matavam aos outros com uma facilidade muito grande, apenas com medo de que o trono fosse usurpado, né? O próprio rei Herodes o Grande, ele vai mandar matar 2 de seus filhos, com medo que aqueles filhos usurpassem o trono dele, né? Um deles também vai mandar assassinar sua esposa, achando que ela estava conspirando contra ele. Então, era uma família que estava assim, só pensando há várias gerações no poder, no dinheiro, né? E por isso, pelo poder e pelo dinheiro, eles não pensavam 2 vezes em proteger as pessoas, né, do próprio sangue. Então, eram essas pessoas com essas características que estavam ali governando a região onde Jesus e João Batista viviam. E por que eu falei dos irmãos Herodes, né? A gente sabe, vou dar um saltozinho, que a gente já sabe que João Batista vai ser assassinado por eles, mas a coisa chegou a um tal ponto que a história de João Batista é muito conhecida porque ele vai denunciar o caso, né, de adultério público que houve de Herodes Antipas e Herodíades. Esta Herodíades era casada com o irmão do Herodes Antipas, com Filipe, né? Mas os dois, né, a cunhada, né, os dois se apaixonaram. O que a cunhada fez? A cunhada falou assim: olha, eu vou morar com você, mas antes você vai dar um jeito de afastar a sua esposa de lá, né? Então, assim aconteceu. Um relacionamento ilícito estava ocorrendo ali, né, de uma forma pública, e João Batista vai denunciar dizendo que aquilo ali estava contra as leis mosaicas, né? Você tendo uma esposa legítima, você não vai despedir a sua esposa, que aliás ela ia ser morta por ele, mas quando ela percebeu, ela chamava, acho que Mariana, quando ela percebeu o que ia acontecer, ela se antecipou a isso e fugiu, né? Conseguiu fugir e foi para a casa do seu pai, que era um rei. E então João Batista, sem medo nenhum, né, vai publicamente denunciar esse tipo de situação, né, que no dizer dele, segundo as leis morais, as leis de Moisés, estava completamente ilícito e ilegal também, né? E como que o Herodes Antipas, ele vai prender João Batista? Exatamente quando João Batista vai denunciar publicamente esse casamento indecoroso, né? E como João Batista era um homem que arrastava multidões, e aonde ele falasse, né, o seu magnetismo conseguia convencer todas aquelas pessoas, o Herodes ficou com medo, né, de naquele meio ali acontecer alguma insurreição e a cabeça dele tá prêmio. Então ele vai mandar prender João Batista, mas ele faz isso fora da jurisdição dele, porque João Batista vivia principalmente ali na Judéia, e a Judéia não era a jurisdição de Herodes Antipas, né? Era do irmão dele, do Arquelau. Mas o Arquelau era tão cruel, todos os Herodes eram muito cruéis, mas o Arquelau era tão mais cruel que todos os irmãos, que os próprios judeus pediram aos romanos que tirassem ele. Aí foi quando entrou ali o Pilatos, né? O Pilatos vai... E aí a região, então, estava sob a jurisdição de Pôncio Pilatos, que era um romano, né? O Herodes vai agir dentro de uma região que não era administrada por ele. Você vê a audácia dele, ele vai mandar prender João Batista. Então é nesse caldeirão, né, de muita brutalidade, de muita violência, de muito medo, de muita confusão. A gente diz que o mundo hoje, né, mas o mundo hoje está perdido, cada coisa que acontece. Imagina o que era viver num local desse, há mais de 2000 anos atrás. Você estava vivendo, sabendo que você está sendo dominado por um povo, né, mais forte politicamente que os judeus, mais ricos,
com o exército, né, que à época era o exército mais moderno, praticamente não tinha como vencer. Então eles já viviam revoltados. Sempre havia muitas insurreições aí, é por isso que o exército romano estava sempre ali a postos, né, para massacrar qualquer tipo de revolta, porque eles não tinham armas, eles não tinham exércitos judeus, né? A única coisa que eles poderiam fazer é com o produto, né, o que eles usavam na terra, né? O arado, ou enxada, alguma coisa assim que eles podiam fazer para tentar enfrentar o exército romano. Era impossível realmente, né? Mas sempre eles estavam, era um clima muito tenso, um clima muito instável, né? Politicamente, economicamente, humanamente, muito difícil de viver naqueles tempos. Hoje a gente reclama, né? Porque no nosso país a gente diz que tem muita corrupção, tem muito desvios de verbas públicas, né? Desvios de dinheiro de aposentadorias e por aí vai. Mas naquela época nem isso não tinha, né? Uma mulher que se via viúva, ela não tinha a pensão do INSS, ainda que fosse um salário mínimo, né? Ela não tinha o que recorrer. Então a viúva, ou ela iria se casar com o irmão desse marido que faleceu, se tivesse um irmão, porque eu poderia ter mais de uma esposa, ou ela teria algum dinheiro que o marido deixaria para ela, mas a gente sabe que isso não era na maioria dos casos, né? Então, a grande parte das vezes, ela ia virar uma pessoa que iria se prostituir para poder viver, né? Ou então ficar esmolando na rua, né? Pedindo dinheiro, pedindo comida. Era assim que acontecia. Então, era muito difícil a situação da grande maioria das pessoas lá. Então, nesse caldeirão é que Jesus e João Batista, né? João Batista vai reencarnar e Jesus vai encarnar nesse tipo de ambiente. E a gente não tem a ideia de como João Batista era amado pelo povo. Ele era tão amado que, se a gente vai estudar lá em Atos dos Apóstolos, é dito ali que 20 anos após a morte de João Batista, ele ainda era famoso, muito famoso. Nas cartas de Paulo, uma das cartas de Paulo, ele sempre escrevia cartas para as comunidades onde ele afundava a igreja cristã, sempre advertindo aquela comunidade de acordo com a demanda de cada uma delas, né? Tinha comunidades que o problema ali era um problema de disputa de poder, né? Mas poder dentro da igreja cristã, mas existia, né? Existiam outras comunidades que o problema era o problema de fé, né? A fé não era muito robusta. Então, em cada uma dessas cartas, ele ia dando, né, um puxãozinho de orelha ali, de acordo com a necessidade. E em uma dessas cartas, ele vai chamar a atenção dos cristãos, dizendo assim: olha, vocês estão dizendo aí que tem cristão, tem um grupinho de cristãos que é do João Batista, né? Então, para esse grupo de cristãos, João Batista é maior que Jesus. Tem outro grupo que está dizendo que eu, Paulo, sou maior que Jesus. Tem outro grupo que fala que não, que é Jesus. Não tem isso, né? O maior entre nós é Jesus. Jesus é a cabeça e o coração do cristianismo, né? Mas por que isso surgiu? Porque João Batista, apesar de ter morrido, ainda tinha uma fama, tinha um poderio muito grande. E isso não acontecia por acaso, né? Quando nós fomos estudar sobre a vida de João Batista, nós consultamos diversas fontes. E uma das fontes que nós consultamos, digamos assim, que são fontes mais primárias, é a fonte do próprio judaísmo. Por quê? Porque Jesus mesmo já havia afirmado para a gente que João Batista era Elias reencarnado. E quem era Elias? Foi um dos grandes profetas do povo hebreu, né? Nascido há cerca de 600 anos antes de João Batista. Então eu falei assim, bom, se Jesus deu essa informação, não foi à toa,
né? Não foi só para dizer que a reencarnação existe, porque ele poderia falar sobre a reencarnação de outro personagem. Por que ele foi falar de João Batista, né? Então tinha uma razão mais profunda ali. Então a gente foi pesquisar sobre o Elias, e como Elias é um profeta reconhecido dentro do judaísmo, né? Nós fomos pesquisar o que o judaísmo dizia e diz sobre Elias. E, pasmem, né? Através de várias fontes que nós pesquisamos, não apenas através de vídeos, como fontes escritas também, né? Sobre o judaísmo mesmo, eles afirmam não só que reencarnação existe, né? Que para eles a reencarnação é um fato, né? Inquestionável, como afirmam também que Elias era a reencarnação de outros personagens bíblicos muito importantes para eles judeus, né? Então a coisa vai assim ganhando outras proporções, né? Os próprios rabinos judeus vão nos informar que o profeta Elias, que também é conhecido de nós, né? Bastante conhecido, ele foi a reencarnação de um personagem chamado Pinchas, né? Que era um sobrinho neto lá do Moisés, que não era nem hebreu, né? Ele era um hitita, ele era de um outro povo, ele não era hebreu, mas ele veio naquela leva lá na fuga, né, do Egito, aquela fuga espetacular lá que ficaram 40 anos no deserto, né? Ele veio junto, e as atitudes dele em relação em proteger a lei mosaica, que foi naquela fuga do Egito, que depois o Moisés vai receber, né, as leis morais, né, conhecida dentro do Espiritismo, que é a lei de justiça. Ele vai proteger essas leis com tal zelo, com tal empenho, mesmo não sendo hebreu, que ele vai ser alçado à categoria de sacerdote. Então isso quem diz não sou eu, não é uma especulação minha. São várias gerações de rabinos que vão informar isso. Então, Pinchas, né, era uma das reencarnações do profeta Elias, ou seja, João Batista. Então, pensem bem, lá na época de Moisés, ele já estava ali no meio daquele povo judeu. Depois ele vai reencarnar como Urias, que é muito conhecido também, tem muito filme sobre isso, né? A Betsabá, Urias, o rei Davi, né? Urias era casado com Betsabá e o rei Davi se apaixonou por ela. Urias era um grande guerreiro. Então esse espírito, né, que a gente vai conhecer depois como João Batista, é um espírito assim que em várias reencarnações dele, ele estava entre o povo hebreu e era sempre um espírito muito enérgico, daquele assim, que quando ele abraçava uma causa, ele estava ali inteiro. Então, quando ele vem como Urias, que é um guerreiro, ele vai lutar em prol do povo hebreu com todas as suas forças. Tanto é que quando o rei Davi vai ter um caso com a sua esposa, né, com a esposa do Urias, ela vai ficar grávida, e o que o rei Davi vai fazer? Olha, mas o marido está lá na guerra. Então ele dá ordem, né, para que Urias volte para casa, e qualquer coisa que acontecesse, você reencontrou a sua esposa. O que Urias vai falar? Não, o meu dever é defender o povo aqui. Se eu sou um soldado, eu tenho que fazer isso, né? Ele fica ali e ele vai morrer, né? Aí quando o rei Davi vê que ele realmente não vai, fala, então manda ele para frente de batalha, que ele já morre, resolve, né? Eram assim as coisas, né, que eram feitas, né? E aí esse espírito, segundo o judaísmo, tá? Não é segundo a mim, não, né? Segundo o judaísmo, eu consultei várias fontes. Ele vai reencarnar como sacerdote, né? E aquele sacerdote que vai reencarnar na época que o povo hebreu ia ser dominado pelos gregos. Então isso antes da dominação romana, né? E os gregos entram lá no território deles, entram no templo e querem colocar todas as estátuas pagãs dentro do templo. Ele, como sacerdote, fala, eu não permito isso, só por cima do meu cadáver. E aí ele vai ser assassinado. Então é aquele homem que está sempre assim, ele defende aquilo que ele acredita.
ele não se acovarda. E o fato de ter tido várias encarnações entre o povo hebreu vai dar a ele esse magnetismo, esse arquétipo. O que é o arquétipo? É um modelo, né? Um padrão que faz com que a gente eleja determinadas pessoas como os nossos líderes, né? Por isso que tem pessoa que quando chega, aquele magnetismo contamina todo mundo, né? E a pessoa segue aquele ali que está falando. Então, assim ocorreu com esse espírito. Ele foi encarnando várias vezes entre o povo hebreu. Aí depois ele vem como o Elias, né? Segundo aí o judaísmo, né? E o que o Elias faz? O Elias está ali também defendendo a lei de Moisés, porque havia um casal chamado o rei Acabe e Jezebel, né? Acabe era um rei judeu, né? A Jezebel era uma fenícia, então era uma mulher gentia. E o Elias estava vivendo ali naquele contexto, sempre defendendo a chamada lei mosaica. E o que acontece? Nesse casamento, né, entre Acabe, que era hebreu, e a sua esposa, que era gentia, né, não era da tribo, né, nenhuma das tribos ali judaicas, ela sendo pagã, ela começa a introduzir os elementos, né, da religião pagã ali dentro da religião judaica. E olha o perigo que isso era, né? Naquela época a religião judaica era a única religião do planeta que acreditava em um Deus único. Então é claro que os espíritos superiores estavam observando aquilo, porque se perdesse aquela conquista de uma única religião que acreditava num Deus único, até reverter aquilo poderia demorar muito tempo, né? Então Elias foi colocado ali naquele contexto porque já tinha, né, como a gente diz hoje, tinha moral com o povo, né? E aí também arrebatava multidões, todos escutavam ele, e ele vai fazer essa denúncia publicamente, né? É errado que um rei que está representando o nosso povo acredite e pratique, né, idolatria e estimule o povo hebreu também a fazê-lo. Isso não está certo. E aí a cabeça dele vai a prêmio também, ele vai ser caçado por essas pessoas, né? Mas aí ele não vai ser assassinado aí. Porém, né, ele ainda não era um espírito puro, né? Era um espírito altivo, era um espírito enérgico, era um espírito que era um missionário, mas um missionário daquela época, muito embrutecido ainda, não é mesmo? Então ele não era perfeito. O que ele vai fazer? Um determinado momento vai haver uma espécie de um campeonato, digamos assim, né? Uma disputa entre os sacerdotes judaicos, né? Aliás, entre o Elias e os sacerdotes pagãos, né? Vai haver uma disputa pública ali, né? Para ver quem que tinha o Deus melhor, né? Isso vai acontecer. E aí nessa disputa o Elias vai ganhar. Quando ele ganha essa disputa, o que ele vai fazer? Ao invés dele aproveitar o momento e falar assim, olha, então agora vocês vejam, é o único Deus que existe mesmo, é assim, né? Para promover as leis mosaicas, o sucesso acho que vai subir a cabeça dele e ele vai aproveitar daquela fama, né, daquela autoridade momentânea ali que ele tem e vai ordenar a morte de 450 sacerdotes, né, que não eram da religião judaica, e mais 400 sacerdotes judaicos que, segundo ele, estavam mancomunados ali com essa rainha pagã, né? Então ele vai ter na sua conta a responsabilidade pelo assassinato de mais de 800 pessoas e todos degolados, né? Então isso aí também é uma mancha que ficou na vida dele. Aí o que vai acontecer? Ele vai reencarnar então como João Batista. E a gente fica a pergunta, né? João Batista era um missionário ou ele estava ali em expiação? Porque ele vai morrer degolado também, né? Para mim a resposta são as duas. Ele tinha uma grande missão,
mas ele tinha que se alinhar com as leis divinas, as leis as quais ele tanto defendia, né? E a história dele é muito curiosa, porque quando a gente vai pesquisar, né, a história do cristianismo, a literatura é muito vasta, né? A gente vai descobrir que na época em que João Batista estava encarnado, né, existiam ali diversos grupos religiosos políticos. É muito engraçado a gente falar isso, né? Grupos religiosos / políticos, mas era assim que os grupos religiosos estavam naquela época, né? Naquela época em que Jesus e João Batista estavam encarnados. Por quê? Porque a corrupção que existia no Império Romano foi contaminando o povo hebreu, né? Não que eles fossem santos e puros, né? Mas havia um certo respeito ali. Quando o Império Romano vai se misturando ali, toda aquela corrupção vai espalhando. E isso vai chegar também no templo, né? Para vocês terem uma ideia, existiam sacerdotes, né, do povo judeu, existia o sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote, né, mal comparando, ele seria o Papa, né? Não é uma comparação muito boa, não, mas para a gente entender. Na época que Jesus e João Batista estavam vivos, eram 2 sumos sacerdotes. E não podia, tinha que ser só um. Mas por quê? Porque os cargos estavam sendo comprados, né? Não eram funções, eram cargos, né? Virou uma coisa política. Então, a gente, quando vai ver a história de Jesus, a gente sempre vê lá Anás e Caifás, né? Os 2 como sumos sacerdotes, mas tinha que ter só um, né? E o que acontecia? A gente vai ter os grupos lá, os grupos religiosos, dos saduceus, dos zelotes, dos fariseus, dos herodianos e dos movimentos batistas. Os saduceus era a casta sacerdotal mais alta, né? Então não eram aqueles simples que estavam ali para acender uma vela, ou para ajudar a fazer o sacrifício de um animal, ou para fazer o canto, né, que existia ali no templo. Não, eram os altos sacerdotes, eram os saduceus. Os saduceus não acreditavam na vida após a morte. Eles só acreditavam que existia a lei de Moisés, e enquanto você estava vivo, você tinha que seguir a lei de Moisés. Mas a partir do momento que o corpo físico morre, acaba tudo. Então, eles se norteavam muito mais pelo que é material, pelo que é financeiro, né? Esse que era o grupo. Existia o grupo dos zelotes, que era um grupo, tudo grupo religioso, tá, gente? Que era um grupo assim que acreditava também, eram muito ortodoxos, acreditavam muito na lei de Moisés, defendiam a lei de Moisés, mas eles achavam que o assassinato dos ímpios, quem que eram os ímpios para ele? Todos que não eram hebreus, todos que não seguiam a lei de Moisés. Então, o assassinato dos ímpios, no entender deles, ia acelerar a vinda do Messias. Olha que pensamento. Se o Messias era o Salvador, você vai mandar matar uma opção de gente né? Mas era assim. Existiam os fariseus, que eram os maiores inimigos de Jesus. Esses acreditavam na vida após a morte, mas também ainda pensavam muito no lado material. Os herodianos, né, que eram aquele grupo religioso que estava atento a qualquer movimento contra eles, os Herodes, né, os que estavam sempre vigiando ali João Batista, porque João Batista arrastava multidões, né? E o que ele falava, como eu falei, aquele magnetismo dele, né, por estar encarnado naquele povo várias vidas, quase que sucessivas, ele já havia aprendido como falar para aquele povo, né, como convencer aquele povo. Mas João Batista estava ali com a alma limpa, né? Ele tinha essa figura assim bem bizarra, né? Era realmente uma figura muito bizarra, mas era uma pessoa que defendia a lei de Moisés, né? Totalmente, incondicionalmente. E os movimentos essênios. Quem que eram os essênios? Os essênios
foram formados originalmente por antigos sacerdotes que estavam no templo e estavam vendo que a coisa não estava indo bem, que estava havendo muita corrupção, né? E que eles estavam obedecendo às leis mosaicas, mas só na superfície. Por exemplo, a questão da impureza. Não tem a parábola que Jesus conta, né? O homem estava caído à beira da estrada e aí vai passar várias pessoas, passa um levita. Quem que é o levita? Levita é da casta sacerdotal. E o levita passa com outras pessoas, né? E não vai socorrer aquele homem. Por quê? Porque eles viram que o homem estava sem as suas vestes, né? Estava todo machucado e ele não sabia se aquele homem era um gentio, ou seja, um não judeu. Então, se ele aproximasse dali e tocasse naquele homem, por ele não ser da raça hebraica, ele poderia contaminar aquele homem. Se ele tivesse morto, também iria contaminar. Então, né? Então, eles estavam preocupados com o exterior. Jesus falava, né? Sepulcro caiado por fora e podre por dentro. Então, esses antigos sacerdotes que estavam vendo que as coisas não estavam boas, eles vão se retirar, vão sair do templo, vão para o deserto da Judéia e vão formar, né, esse grupo conhecido como essênios, que também obedeciam muito à lei de Moisés e estavam também esperando o Messias. E aí, por que o João Batista vai entrar nessa história? A gente sabe que a história dele é muito proclamada. Aliás, as únicas infâncias que são contadas em detalhes nos evangelhos é de Jesus e de João Batista, né? Porque a gente não vê falar da infância de Pedro, a gente não vê falar da infância de Tiago, né? A gente já vê quando eles já estão mais adultos. E o João Batista é contado sobre a infância dele. O que é contado? Que o pai dele, Zacarias, era um sacerdote do templo e foi avisado por um anjo, que a gente entende como um espírito superior, que a sua esposa, apesar de ser mais velha e ser estéril, iria engravidar. E ele não vai acreditar, vai perder a voz, né? E quando ele se dá conta, a sua esposa realmente está grávida, né? E esse espírito vai dizer para ele, olha, o filho que vai chegar aí não é qualquer um não, é um missionário, vai acontecer isso, cuida bem dele, etc. Certamente houveram outros contatos. Eu não acredito que houve apenas um contato da espiritualidade superior com Zacarias. A gente tem nos evangelhos esse relato, mas eu acho que houveram outros. Porque João Batista era um missionário. E por que a gente tem essa suspeita? Aí não é uma afirmativa categórica, mas é uma suspeita assim, muito grande, né? Com grandes possibilidades. João Batista era filho de um sacerdote. Então, João Batista era um levita. Lembra das 12 tribos de Israel, né? Então, tinha a tribo de Benjamim, tinha a tribo dos levitas, era a tribo daqueles cujos filhos varões seriam sacerdotes, iriam trabalhar no templo. Tanto é que o pai deles, Zacarias, era sacerdote. Então, qual seria o caminho comum de João Batista quando ele completasse 7 anos? Que ele fosse para o templo estudar na escola de judaísmo, para ser um futuro sacerdote. Por que ele não foi? A gente vai ver isso no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, quando conta da infância do Zacarias, é dito ali que o menino cresceu no deserto da Judéia. Ele crescia em espírito, crescia bem e vivia desde criança nos desertos da Judéia. Por que ele não estava numa escola, a gente chamaria aqui na escola de evangelização, né? Por que ele não estava na escola de evangelização do templo? Então há grande suspeita de que seu pai Zacarias, vendo que o templo estava corrupto e sabendo pela espiritualidade superior que aquele menino não seria qualquer um, talvez ele tenha até sido informado que ele seria o precursor, né? Ele vai colocar o seu filho aos cuidados dos essênios. Por que essa desconfiança também é grande? Porque a informação histórica de Flávio Josefo. Quem que era Flávio Josefo?
apesar do nome ser romano, ele era um judeu que viveu na época de Jesus. E ele vai ter uma amizade muito grande com um romano rico. Esse romano vai adotá-lo como filho, mas ele vai escrever a história do povo judeu em loco, né? Vivendo ali naquele momento. Então ele escreve que os essênios, era muito comum os essênios pegarem filhos, né? Homens de famílias judias para criar, né? E no Evangelho de Lucas está essa informação, né? Não dos essênios, mas falando que João Batista foi criado nos desertos da Judéia, se desenvolveu nos desertos da Judéia, né? Não está falando que ele foi para o templo. E qual outra informação que vai corroborar isso? Os essênios esperavam 2 Messias, o que eles chamavam de o precursor do segundo Messias, que seria o verdadeiro Messias. E João Batista não anunciava isso? Que vai vir um Messias? Né? Então é muita coincidência, né, que isso aí não tenha acontecido na vida dele, porque ele tinha que ser protegido, ele tinha que ser criado numa proteção, né? E aí tem uma outra coisa que vai trazer uma semelhança entre João Batista e os essênios. A gente sabe que nos templos judaicos existiam muitos sacrifícios e muitos rituais, principalmente para a purificação. Então, por exemplo, um homem judeu não deveria nem que fosse pegar na mão para cumprimentar, né, de uma mulher, né? Porque se aquela mulher estivesse menstruada, ela estaria impura e ele também estaria impuro. Um homem judeu não deveria conversar com uma mulher que não fosse judia, né? Porque os gentios eram impuros. Então, eram vários rituais de impureza que existiam. Então, toda vez que acontecia algum tipo de coisa que eles se consideravam como impuros, eles iam tomar banhos e fazer diversos rituais para se purificarem. E às vezes eram rituais que demoravam uma semana, às vezes eram rituais que demoravam um mês, né? Era uma coisa assim muito complexa, muito intrincada. Já os essênios, eles faziam basicamente um tipo de ritual, que era o ritual do banho de imersão na água, né? A água como um símbolo de purificação. Entretanto, tem uma coisa muito interessante entre eles naquela época. Eles achavam que quando eles tomavam, isso aí os judeus de um modo geral, tá? Independente de ser essênios, eles achavam que quando eles tomavam aqueles banhos de purificação, eles estavam tomando não porque eles eram pecadores. Não, eles como povo judeu, eram o povo eleito, então eles já eram puros. O banho era feito tipo assim, se ele encostou no animal que está morto sem querer, né? Ou se um gentio passou no meio da multidão, encostou nele, aconteceu alguma coisa, então eles iam tomar um banho para se repurificar, né? Impuros eram os outros, eles não. E aí entre os essênios havia esses banhos de purificação também. E o que João Batista fazia? O famoso batismo, que até hoje existe até uma igreja, né? Igreja Batista, né? A fama dele ultrapassou séculos. Só que o batismo de João Batista era diferente dos banhos, né, de purificação dos hebreus. Porque o banho de purificação dos hebreus é para que eles, se pegaram um pouquinho de impureza, né, se limparem. Porque eles não se consideravam pecadores, principalmente os sacerdotes, né? Já João Batista, ele tinha uma conotação diferente. Ele fazia o chamado batismo, né, que era a imersão da pessoa, né, nas águas ali do Rio Jordão, mas era o batismo uma vez só, acabou. E o batismo dele era dito assim, o batismo é para aquela pessoa que sinceramente se arrependeu dos seus equívocos e veio aqui com a alma arrependida, né? Esse é um banho de aceitação. Porque apesar dos hebreus se considerarem um povo eleito, então melhores acima dos outros povos,
Entre os eleitos, né, haviam também os que estavam mais acima, que eram os sacerdotes. Então, quem era prostituta, quem era pecador, quem era soldado, quem era publicano, eram considerados pessoas à margem da sociedade, né? Os leprosos também. Então, o que João Batista fazia? Qual era o pré-requisito para que você viesse tomar aquele banho, né, e fosse batizado? Não tinha pré-requisito. Entre os judeus era diferente, né? Ou até entre os essênios também. Para você tomar um banho de purificação, primeiro você tem que rezar isso, primeiro você tem que fazer aquilo, primeiro você tem que ficar em jejum, depois você tem que ser isso. Se fosse prostituta não podia, né? Estava condenada até os fins dos seus dias. Se fosse publicano também não, porque os publicanos eram quem? Eram os cobradores de impostos. Apesar de serem judeus, eles cobravam impostos que seriam pagos aos romanos. E também pegavam uma parte para eles, né? Então, publicanos, pecadores de um modo geral, prostitutas, leprosos, né? Outros com outro tipo de doenças, estavam excluídos. E João Batista não. Por isso que ele é o precursor. Ele não é um precursor só porque ele falou o Messias está chegando, né? É porque ele vai realmente aplainar os caminhos para Jesus. Não era assim que Jesus fazia? Jesus conversava com os publicanos, como ele conversou com Zaqueu. Jesus conversava com as prostitutas, como aconteceu quando ele conversou com Madalena e a mulher samaritana. Jesus conversava com os pobres, com os doentes, viesse quem viesse. E era assim João Batista. Qual era o único pré-requisito que tinha para receber o batismo? Que o arrependimento fosse sincero. Então a pessoa ia ali, o pré-requisito é que ela tivesse arrependida. Tanto é que em uma dessas passagens, eu acho que também está no Evangelho de Lucas, não, enfim, não me lembro qual deles, né? Uma dessas passagens, em que está aquela multidão para ser batizada por ele, no meio daquela multidão, tinha alguns sacerdotes fariseus e saduceus. João Batista identifica. E certamente ele é um médium de grandes potencialidades. Ele identifica e fala assim, raça de víboras, o que vocês estão fazendo aqui? Por que ele diz isso? Depois ele vai continuar explicando por que ele vai chamar de raça de víboras. Porque eles não estavam arrependidos, sinceramente. Eles foram ali por dois motivos. O primeiro, para assuntar, né? O que essa pessoa que arrasta a multidão, convence todo mundo, está fazendo aqui? E o segundo era tipo assim, bom, ele está falando que nós somos corruptos, que nós não estamos representando a lei de Moisés bem. Vai que ele está certo, né? Então a gente se purifica no templo e vem aqui, a gente também é batizado, né? Porque aí a gente cobriu tudo, né? A gente vai ser salvo de alguma maneira. E João Batista viu que eles não estavam realmente arrependidos, estavam ali por outros motivos. Então ele vai falar raça de víboras, porque ele era assim, ele era direto. Ele não era pessoa que chegava assim, olha, vem cá, deixa eu te falar, tem um problema aí, né? Não, falava, né? É o que Jesus dizia, o sim, sim, não, não. Jesus falava, né? É preferível ser frio ou quente, morno não, né? Você tem que, se você acredita numa coisa, você tem que vivenciar aquilo ali. E por que ele chama esses sacerdotes de raça de víboras? Por que víbora? Por que não outra coisa? Por que não raposa, por exemplo? Né? Por que víbora? Porque dentro da cultura judaica, a história de Adão e Eva era muito conhecida, né? E quem é que foi que seduziu Eva? Mesmo que a gente saiba que são símbolos, né, gente? Mesmo que a gente saiba que são símbolos. Mas quem que seduziu Eva? Não foi a serpente? E como que a serpente anda? A serpente fica em pé? Não, a serpente rasteja, né? Assim, não é? Formando ondas. Então, o que isso lembra pra gente, espíritas? As ondas mentais.
Então, ondas de nível bem inferior. Por isso que ele vai chamar ele de raça de víboras. Porque o povo hebreu sabia o que significava chamar alguém de víbora. Né? Não foi à toa. Outra coisa que a gente pode identificar, né, como eu já falei para vocês, tanto os essênios, né, eles sabiam que existiam 2 Messias. Por isso essa suspeita assim, muito alta de que João Batista tenha passado a sua infância com eles, né? Pela visão do seu próprio pai. E que esse primeiro Messias, que seria o precursor, iria anunciar o segundo. E realmente ele anuncia o segundo. Quando Jesus vai lá ser batizado por ele, por que Jesus vai se prestar a esse tipo, né, de ritual? Porque Jesus diz que tinha que se cumprir a profecia, né? Quando João Batista dá de cara com ele, não, eu não posso batizar, né? Você que teria que me batizar. E Jesus fala com ele, não, tem que cumprir a profecia, porque para aquele povo era importante aquela cultura, né? Que as profecias fossem cumpridas, né? E assim ele anuncia o Messias. Então ele não vai só anunciar o Messias, ele vai identificar o Messias, ele vai apontar o Messias, que é Jesus. A partir desse momento, o trabalho dele enquanto missionário está encerrado. Porque durante toda a sua vida, e ele teve uma vida assim, muito parecida com Jesus, que é em torno de 3 anos, que ele vai ter o ministério público dele, João Batista. Em torno de uns 3 anos, né? Por volta de 26 ou 27 anos, que ele vai, né, sair lá dos desertos e vai começar a pregar o povo, né? Arrebatando multidões. E João Batista, ele tinha uma fama muito grande, gente. E hoje a gente fala assim, mas é claro que Jesus é maior que João Batista, mas é porque hoje a gente tem esse distanciamento histórico. A gente tem muita informação que a gente sabe que Jesus é muito maior que João Batista. Mas naquela época, quem estava imerso ali naquele contexto, não via isso. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, João Batista teve várias encarnações dentro do povo hebreu, dentro daquela cultura. E João Batista não era tão evoluído como Jesus, não chegava nem perto, né? Chegava nem perto da evolução de Jesus. Portanto, ele estava muito mais próximo de nós do que Jesus, que estava assim, moralmente muito superior. Por isso que existem reuniões mediúnicas até hoje. Né? Muita gente pergunta, para que tem reunião mediúnica? O espírito chega aqui, você vai conversar com o espírito, você vai conversar, você vai esclarecer. Por que lá no plano espiritual não fazem isso? Exatamente por isso, porque no plano espiritual eles têm um nível moral tão elevado que esses espíritos inferiores não conseguem identificá-los, ouvi-los. E nós, como temos o nosso nível moral ainda bem abaixo, temos muito mais facilidade de comunicar com eles, de conversar com eles. Era o que acontecia com João Batista e aquele povo, né? Era muito mais ali próximo, moralmente falando, certo? Então ele poderia, se ele quisesse, deixar a humildade de lado, ser orgulhoso e se proclamar auto-Messias. Eu sou o Messias, sou eu, pronto. E o povo ia acreditar. Tanto é que ele foi preso por causa disso. Ele não foi preso somente porque Herodes tinha medo e Herodes ficou chateado porque ele falou publicamente que o casamento de Herodes, né, o segundo casamento era ilícito. Não era só por causa disso. Né? Porque Herodes sabia que ele convencia multidões, que ele arrastava multidões. Né? E Herodes pensando, e se ele fala para todo mundo para me destituir do trono? Eles vão invadir isso aqui. Né? Vão acabar com a minha vida. Então, ele vai ser humilde quando Jesus aparece, ele se diminui. E muito interessante essa correlação, né? Porque qual que é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os humildes de coração. Né? Então, é a humildade que vai tomar conta de João Batista, né? Não deixar o orgulho. E é muito difícil, hein, gente? Você vê um monte de multidão atrás de você, acreditando em você,
né, te seguindo, e de uma hora para outra você fala, não segue ele, eu vou ficar aqui só. Não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, não. Né? Então ele vai se humilhar porque ele vê que a missão dele está terminada, mas a expiação não. Né? Porque essa pendência que ele ficou aí de séculos atrás, né, que não havia necessidade dele mandar assassinar tantas pessoas assim, ele vai ser degolado na prisão. Né? E por que o fato dele ser degolado tem uma importância tão grande? Porque nos evangelhos a gente tem informação, né? A filha de Herodias vai fazer aquela dança sensual, aí o rei fica muito fascinado. Aí o que você deseja? Eu te dou metade do meu reino. Não quero metade do reino, não, dá só a cabeça de João Batista. E assim é feito, né? Ele na prisão sozinho, ele ficou 10 meses preso, sozinho, né? E o palácio de Herodes era perto do Mar Morto, que é uma região de altas temperaturas, perto do deserto da Judéia, sem ar-condicionado, sem nada, né? Assim que ele ficou ali sozinho, né? E aí na mesma hora ele vai ser degolado, a cabeça dele vai ser entregue, e depois os discípulos dele vão lá imediatamente para recolher o corpo, mas não a cabeça. Tanto é que até hoje tem opção de lenda, né? Por aí, tipo assim, a igreja X falou que achou a cabeça de João Batista. A igreja que tem aquela relíquia. A igreja Y lá não sei aonde falou, não, que é essa cabeça aqui que eu achei que é a certa. Então, na verdade, ninguém sabe aonde que está. E qual que é a crueldade pela qual, né, o rei e a rainha Herodíades queriam que ele fosse degolado. Porque ele poderia ser morto, por exemplo, só pelo golpe de espada, né? Uma facada no coração, uma coisa assim. Por que ser degolado? Porque na cultura judaica a morte tem uma importância muito profunda. É bem diferente do que a gente pensa. Então, o que acontece entre eles? Eles acreditam que quando a pessoa falece, ela deve ser enterrada o mais rápido possível, de preferência no mesmo dia. Porque eles entendem que você deixar uma pessoa morta e demorar para enterrar é um desrespeito com o morto. Outra coisa, que isso está lá em Gênesis, no caso Deus, né, falou para Jacó, o teu filho, como um consolo, né, o teu filho vai cerrar os seus olhos quando você falecer. Então era muito importante que uma pessoa fosse lá e fechasse os olhos do falecido. Por quê? Porque eles achavam que quando a pessoa morre, o olho não pode ficar aberto, porque ele não pode presenciar as coisas terrenas, mundanas, na frente do Criador. Isso é a crença deles, né? Era importante isso para eles. O corpo tem que ser limpo, o corpo tem que ser passado por essência, ser envolvido num linho branco, né? Então, tudo isso aí era preocupação. E o que aconteceu? A cabeça não estava ali para receber essa purificação também. Então foi uma crueldade a morte dele, que tenha sido dessa forma. E tem uma coisa que me chama a atenção, isso eu não li em lugar nenhum, até procurei para ver se tinha, mas isso sempre me chamou muita atenção. Na cultura judaica, eles acreditam que quando o Messias vier, porque eles acham que o Messias ainda não veio, quando o Messias vier, o que vai acontecer? Vai ser uma revolução tão grande no nosso planeta que todos os mortos ressuscitarão. Então eles entendem que os mortos mesmo, está enterrado lá, está o ossinho que vai ressuscitar, né? E qual é a crença deles? O que eles acham? Por que isso acontece? Eles dizem que aqui do alto da coluna, aqui nessa região, eles dizem que a gente tem um osso chamado osso luz. E que esse osso é indestrutível. E que é a partir desse osso luz que a alma, depois que o Messias vier ao mundo, vai ressuscitar. Com o corpo que ela tinha antes, com tudo que tinha antes. Aí eu fui procurar, né? Osso luz. Aí fui digitar lá em todas as coisas de anatomia, de medicina. Existe algum corpo, o osso do ser humano,
que seja indestrutível? Não. Aí eu pesquiso no outro, não. Então não existe nenhum osso que é indestrutível. Então por que eles dizem que tem um osso que é indestrutível? E por que esse osso chama osso luz? Por que não chama osso safira, osso diamante, osso palha, sei lá, qualquer coisa? Por que osso luz? Entendeu? Aí quando eu fui ler André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, que ele fala da desencarnação de Dimas, ele vai falar todas as etapas da desencarnação do Dimas. Ele fala que a equipe responsável pela desencarnação vão cortando os laços fluídicos, são vários laços, né? Vai desligando o perispírito, né? E a última coisa que é cortada é aquele cordão fluídico prateado que a gente tem aqui, né? Que é onde se reconhece quando a pessoa está encarnada ou desencarnada, porque tem aquele cordão fluídico. Aí eu fiquei, gente, eu achei que é muita coincidência, tá? Então eu tô trazendo para vocês isso. Não li em Emmanuel, não li em André Luiz isso, não foi João Batista que reencarnou e falou para mim, não, isso é vozes na minha cabeça. Mas eu compartilho com vocês essa coincidência que eu acho muito alta demais, né? E a gente sabe que no fundo a verdade é uma só, né? E dependendo do contexto da época, do povo, da psicologia de cada região, a verdade é apresentada de formas diferentes. Então, para a gente fechar aqui a nossa fala sobre o precursor, apesar de João Batista sempre ter se apresentado com um espírito assim, muito varonil, muito forte não porque ele era forte, não, pelo contrário, Jesus falava que ele era um caniço no deserto, né? Mas a alma, né? O espírito fortalecido, vibrante, enérgico, né? Eu vejo nele também uma doçura, porque um espírito que defende as leis morais, como ele defendeu em várias vidas, e depois vai defender Jesus, vai se apagar para que Jesus cresça, tem que ter uma doçura também, tem que ter uma entrega, né? Então fica aqui a nossa homenagem para esse espírito, que eu tenho certeza que deve estar aí na espiritualidade superior, ajudando muito a todos nós, e principalmente ao povo hebreu, né? A nos encontrar nossa essência, encontrarmos com Deus. Muito obrigada aí pela atenção de vocês.